Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Bem-vindos de volta. Esta é a aula de Poderes da Administração. Eu sou a professora Márcia Glebiani e a gente está dando sequência aqui às aulas de Direito Administrativo. Espero que você tenha assistido às aulas de Atos Administrativos. Se não assistiu, para aqui, volta para lá para assistir às aulas de ato administrativo, que são muito importantes, tá certo? Agora a gente vai falar sobre os poderes da administração. Os poderes da administração são instrumentos previstos, dentro da estrutura do direito administrativo, importantes para a realização das atividades da administração pública. Então, é um conjunto de prerrogativas ou de competências, sempre de direito público, para satisfazer o interesse público, e é materializado pelos atos administrativos. Então, vejam bem, o que quer significar tudo isso? Que os atos administrativos, eles materializam o interesse público. Mas para materializar esse interesse público, eles precisam ser regidos por um regime jurídico de direito público que dá a eles uma proteção com prerrogativas e limitações próprias do direito administrativo, do direito público, que permite que essas atividades, que esses atos administrativos, eles possam atingir a sua plenitude na busca da finalidade maior do interesse público. Então, essa é a ideia dos poderes da administração. Esses poderes, eles são, na verdade, prerrogativas, que a administração possui. Então, é algo muito próprio do regime jurídico de direito público, que é diferente do regime jurídico de direito privado. Agora, mais do que isso, mais do que prerrogativas, ou seja, mais do que privilégios aqui dentro da estrutura da administração pública, nós temos limitações. Ou seja, do mesmo modo que a administração pública atua com alguns privilégios, alguns atos que têm poderes além do que os poderes que os particulares possuem, ela também possui limitações que os particulares não possuem. Então, é uma atuação que amplia e, ao mesmo tempo, restringe essa atuação. E por que isso? Por causa do interesse público, Vocês já estudaram no comecinho da matéria, quando se falava ali sobre o surgimento do direito administrativo, que o direito administrativo ele surge tanto para dar mais robustez aos atos do Estado, mas também para limitar os atos, arbitrários que o Estado podia, dentro da sua máxima atuação, impor aos seus administrados. Então, essas limitações, elas são importantíssimas para que eu tenha um limite da atuação do Estado. Vocês imaginem se a gente estivesse na época ainda do poder do Estado absoluto, em que havia uma imposição muito grande das ações do Estado. Isso fazia com que houvesse uma total insegurança jurídica e a sociedade não consegue viver dessa maneira. Então, os poderes da administração são prerrogativas, são privilégios, mas ao mesmo tempo são limitações para a atuação do Estado, limitações muito importantes. E além disso, é um poder-dever. O que é que isso significa? Significa que os poderes da administração, ao mesmo tempo que eles são essa possibilidade do Estado atuar para fim do interesse público nos seus atos administrativos, com privilégios e limitações, é ao mesmo tempo um dever, ou seja, o Estado não pode renunciar a esses atos sob a ótica dos poderes da administração. Então, isso se transfere, isso se traduz para o agente público que não pode renunciar aos poderes da administração. Isso é algo importante, principalmente dentro da estrutura do direito administrativo. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de poder hierárquico, vocês vão perceber bem, Então, por exemplo, o chefe hierárquico, ele tem responsabilidade sobre seus subordinados, querendo ele ou não. Então, se ele não quer ter responsabilidade sobre seus subordinados, então não vá para um cargo público, porque o cargo público vai exigir esse tipo de responsabilização. Independentemente se ele sabe ou não sabe do que está acontecendo entre seus subordinados, ele tem um certo grau de responsabilidade sobre tudo que acontece, A não ser com algumas exceções, mas no geral é assim que se comporta. E aí a gente tem excessos, erros nesse poder da administração. Então a gente tem duas categorias, que na verdade são espécies do gênero abuso de poder, o gênero abuso de poder, ele é um exercício do poder ultrapassando o seu caráter, ou seja, o abuso de poder, ele é algo que extrapola os limites legais.
E ele se subdivide em excesso de poder, que é quando há... Desculpa, vontade de espirrar. É quando há o vício de competência, né, o excesso de poder, ou um desvio de poder com o vício de finalidade, né? O desvio de poder ou de finalidade é a prática de um ato buscando um fim diverso do que a lei define, certo? Então, o desvio de poder ele vai ocorrer com um desvio da finalidade. Então, aqui o desvio de poder é um desvio da finalidade. É algo gravíssimo, né? Porque o agente público, ele tem competência para exercer aquele ato, mas ele faz com um fim escuso, né? Ele faz com um interesse escuso. Então, isso é muito grave. Outro abuso de poder grave, que é o que a gente mais percebe, por exemplo, nos atos policiais, por exemplo, é o vício de competência, né? Que é quando o indivíduo, que é quando, aqui no excesso de poder, que é um vício de competência, que é quando, por exemplo, o agente público, ele tem competência para exercer aquele ato, certo? Mas ele extrapola a sua competência. Então, ele age para além da competência que a lei define. Tanto o desvio de poder como o excesso de poder são atos arbitrários, certo? E atos arbitrários, eles são atos ilegais, tá? Ilegais, ilegítimos e inválidos. É um ato administrativo inválido. Se você não lembra da aula de atos administrativos válidos, inválidos, perfeitos, imperfeitos, volta lá nas aulas de atos administrativos para você revisar um pouquinho isso aqui, tá certo? Então, o ato arbitrário ele é um ato inválido. Por quê? Porque ele atua fora dos limites da lei, seja pelo desvio de finalidade ou seja pelo excesso, né, de poder com extrapolamento na competência do agente que praticou aquele ato. E o ato arbitrário, ele tem algumas características, certo? Para que ele seja considerado arbitrário. A primeira característica é que ele deve ser obrigatório, ou seja, quem sofre a incidência do ato arbitrário não pode ter a faculdade de cumprir ou não esse ato arbitrário. Tem que obrigatoriamente cumprir esse ato arbitrário. Segundo, esse ato arbitrário ele é irrenunciável, ou seja, você tem que obrigatoriamente impor aquele indivíduo e aquele indivíduo não tem excusa nenhuma dentro desse ato. Terceiro, esse ato arbitrário ele é passível de responsabilização. Aqui a gente tem a vigência hoje da Lei 13.869 de 2019, que é a lei que revogou, né, a lei de abuso de poder, que está em vigência atualmente, e a gente também tem a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92, que é uma lei que é a lei de improbidade, que é uma lei que também impõe responsabilização para os atos arbitrários. E a gente tem também a questão da limitação da competência, né? Então, o ato arbitrário, ele tem essa característica, que ele tem um limite aí dessa competência. Não é todo indivíduo que tem a possibilidade de emanar aquele ato arbitrário, certo? Então, essas foram as características gerais dos poderes da administração, tá certo? E aí a gente entra para a parte das manifestações desses poderes. Então, esses poderes eles podem ser manifestados por meio do poder normativo ou regulamentar, por meio do poder hierárquico, por meio do poder disciplinar ou por meio do poder de polícia. E a gente ainda tem, né, atributos em relação a essa manifestação dos poderes, que apesar de se dar a nomenclatura de poder vinculado e poder discricionário, eles não são propriamente um poder, mas eles estão aqui, eles aparecem aqui, eles surgem aqui de uma forma importante dentro da estrutura do direito administrativo. Então, a gente vai começar, na verdade, por poder vinculado e poder discricionário, para depois falar um pouquinho das outras manifestações desses poderes, tá certo? Enquanto você na próxima aula. Até já já.